novamente juntos para continuarmos a leitura do livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, Espírito de Eça de Queiroz, psicografia de Wanda Canuti. Nova oportunidade. Uma nova perspectiva se abria ao nosso herói, personagem principal dessa trama, na qual se envolveu, esquecido de tudo o que planejara no mundo espiritual, o que quase sempre ocorre. Mas, no seu íntimo, pela força que trazia em si, o impelia a novamente lutar pelo posto que tanto desejara possuir, com nobres propósitos. Sofrera bastante, passara por desilusões, tanto com suas amizades como com seus adversários. Trabalhara, lutara, conquistara adeptos, fizera inimigos e o tempo passou. Voltava mais velho, é certo, mas também mais experiente. Poderia agora, que a oportunidade lhe retornava às mãos, desenvolver todos os projetos que pretendera, aplicar seus esforços no sentido de estender ainda mais os benefícios sociais, tão necessários ao bem-estar de cada um, sobretudo às classes trabalhadoras, como já os havia proporcionado. Ampliar as condições de uma vida mais digna pela melhor valorização da capacidade humana através de recursos que lhes garantissem não só a saúde, a educação, mas também o aprimoramento tecnológico e científico, imprescindíveis ao progresso de uma nação. Tudo voltava às suas mãos. O seu retorno o separava de sua retirada apenas um lustro, ou seja, 5 anos, mas parecia haver decorrido muitos anos. Ele, que novamente representava as esperanças de tantos, voltava mais cansado. Os seus inimigos, aqueles que se sentiam lesados em seus anseios pela derrota, estavam atentos a todos os seus passos, a menor de suas atitudes. Acercou-se de um ministério ajustado para satisfazer acordos políticos que favoreceram o seu retorno. Compunham elementos do PSD e do PTB, o partido que o levara de volta ao poder. Após os primeiros anos desse ministério, foi quase todo substituído, tendo sido trazido para ele, entre outros, seu amigo de longa data, Oswaldo Aranha, para a Fazenda Tancredo Neves, para a Justiça José Américo, governador da Paraíba, para a aviação Zenóbio da Costa, com um passado de glória por ter feito parte do comando que levou os pracinhas brasileiros à Itália para a guerra. Entre eles apareceu também um jovem desconhecido nos meios políticos que desfrutava da amizade privada de Vargas, João Goulart, colocado no Ministério do Trabalho. Vargas tinha sido eleito com o apoio quase total das massas populares, entre as quais gozava de grande admiração. Por ocasião das eleições, desenvolveu uma campanha de aproximação com o povo. Viajou pelo Brasil todo, entrando em contato com populares, despertando-lhes maior simpatia, levando-lhes esperanças. Levantava em seus discursos os problemas que os envolviam diretamente, como a inflação, e ninguém melhor do que eles para sofrer as consequências, prometendo fazê-la voltar ao patamar do seu antigo governo. O povo, cheio de esperanças, o apoiou e o levou de volta à chefia da nação. No entanto, o tempo se escoava e ele estava perdendo seu prestígio. Não conseguia conter a inflação, não conseguia satisfazer os anseios do povo sofrido e contava com os ataques de seus adversários, principalmente a UDN, que se sentira prejudicada. Era necessário reconquistar a simpatia do povo, de alguma forma que lhe fosse vantajosa. Para isso, a presença de João Goulart no Ministério do Trabalho seria importante. Nesse sentido, o ministro desenvolvia suas atividades, atuando junto aos trabalhadores indiretamente através da infiltração de elementos do ministério em seus meios. Forçava o aumento salarial, tendo estabelecido um novo salário mínimo, sem verificar se o país tinha condições de suportá-lo. Estimulava greves, fazendo com que suas atitudes despertassem a atenção de grupos reacionários, principalmente das Forças Armadas e da UDN, que receavam entrasse a nação novamente num período de anarquia. Diante desse clima que começava a se instalar no país, em consequência das medidas tomadas pelo Ministério do Trabalho, os militares forçavam Vargas a demiti-lo. Havia ainda outros fatores em desfavor da política adotada pelo presidente, contribuindo para que seus adversários o criticassem cada vez mais. Quando Vargas foi eleito, as reservas que o governo americano nutria em relação a ele, desde o período da ditadura, retornaram. Mais tarde, quando Vargas conseguiu, no Congresso,
uma lei criando a Petrobras, mesmo com toda a oposição dos americanos, o seu prestígio cresceu entre o povo, mas decaiu entre um grupo de reacionários, principalmente a UDN, que desejava se aproveitar da situação para mais facilmente derrubá-lo do poder. Os ataques ao governo foram aumentando. Quando se ataca, também se calunia, e o governo Vargas, em 1954, estava desgastado, caluniado, e nenhuma decisão de maior interesse tomava. A verdade é que lhe era difícil governar com um Congresso e uma Constituição, se sempre fora um ditador. Meus amigos, não é fácil conter os egos humanos. Nós vemos as mesmas situações, os conchavos, os acordos. O povo é o que menos interessa. Todos eles querem se manter no poder. Mas por hoje ficamos aqui. Aguardo vocês para capítulos muito emocionantes a seguir. Abraços!